Para quem nos ouve, imaginemos um cenário de alta pressão, um mandado judicial urgente. A ordem exige a apreensão imediata dos servidores físicos de uma corporação gigantesca que está sendo investigada por fraudes financeiras. Uhum. Uma situação bem crítica. Exato. A operação precisa ser cirúrgica, né? Mas, e se o analista responsável por interpretar ou redigir o detalhamento dessa ordem compreender o verbo apreender no seu sentido de, tipo, assimilar? Nossa. Ou de compreender o funcionamento daquelas máquinas, sabe? Em vez de ir lá e realizar o confisco físico real dos equipamentos. Aí o desastre está feito. A empresa simplesmente continua operando, né? As provas digitais são apagadas em questão de segundos e o crime simplesmente desaparece. E tudo por causa de uma palavra. Pilar invisível que garante a segurança jurídica do nosso sistema. É ela que assegura a precisão técnica, sabe? E aquela objetividade absoluta nos atos administrativos. Nas portarias, nas sentenças. Sem essa denotação estrita, o negócio desanda. Com certeza. O judiciário afunda num pântano de múltiplas interpretações, a linguagem que deveria ser uma ferramenta de resolução de conflitos acaba virando a própria causa de novos litígios. E é exatamente com esse nível de urgência e de foco que a gente inicia este nosso mergulho profundo no edital de hoje. Nosso alvo é o concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. E mais especificamente para o cargo de analista judiciário, certo? Isso. E a nossa missão nesta análise do material de estudo não é ficar repassando daquelas definições empoeiradas de dicionário sobre semântica e estilística, focando em denotação. Ninguém quer decorar gramática chata, né? Exatamente. O objetivo é transformar o estudante que nos ouve em um perito textual. A gente quer formar alguém capaz de enxergar aquelas engrenagens ocultas, sabe? Que as bancas de alto nível adoram usar para derrubar os desavisados? E como derrubam? Em provas para tribunais federais, a denotação passa bem longe de ser só o sentido literal básico. Ela é um verdadeiro campo minado. É onde a capacidade de análise estrutural do texto que o candidato possui é levada, ao limite máximo. E para começarmos a dissecar essa anatomia da denotação, o nosso material base estabelece uma premissa que é inegociável. A gente precisa analisar o texto simultaneamente em 2 níveis, o semântico e o estilístico. Certo. O semântico seria a palavra em si, né? Isso. No nível semântico, o foco é a palavra isolada, totalmente despida de qualquer carga emocional, sem nenhuma carga ideológica ou figurada. É o vocábulo puro. Operando quase como se fosse uma unidade matemática. Perfeito. Uma unidade matemática. Já no nível estilístico, a análise recai sobre a intencionalidade daquele texto. A denotação é o recurso estilístico que é escolhido deliberadamente quando a finalidade suprema daquele documento é informar, é instruir ou normatizar algo. Ou seja, se o texto dá margem para mais de uma interpretação, ele falhou. Falhou miseravelmente. Um texto normativo que permite 2 visões diferentes não cumpriu a missão dele. Ok, vamos desvendar isso porque, na prática, garantir que um texto não tenha essa dupla interpretação exige uma estrutura muito, muito rígida, né? Muito rígida. Não é qualquer um que escreve assim de primeira. Pois é. O material que estamos analisando aponta características que formam a espinha dorsal dessa linguagem e começa pela tal da univocidade. A palavra precisa apontar para um e apenas um referente no mundo real. Aham. Não pode ter duplo sentido. Se um edital menciona, prazo de 15 dias, o referente é aquele bloco de tempo exato. 15 dias e ponto. Nem mais nem menos. Exato. Qualquer tentativa de flexibilizar isso, para um prazo razoável ou um prazo longo, isso destrói a univocidade na hora e abre um espaço gigantesco para contestações judiciais. A informação, ela precisa ser blindada. E essa blindagem, ela caminha lado a lado com a objetividade, sabe? E também com o que a gente chama de predominância da função referencial. A mensagem focada no objeto. Exatamente. A mensagem precisa focar absolutamente no fato em si. O texto denotativo, ele não está nem aí para as angústias do redator.
não tem a menor intenção de persuadir emocionalmente a pessoa que está lendo. É a base de qualquer laudo, né? E a fundação de laudos periciais, de relatórios de auditoria, documentos oficiais em geral, e a manifestação mais clara dessa objetividade, lá na gramática, é o que chamamos de impessoalidade sintática. Nossa, e as bancas adoram cobrar isso, né? Cobram exaustivamente, principalmente em questões de tipologia textual. Eles exigem que o candidato tenha o domínio da terceira pessoa e da voz passiva sintética. Vamos traduzir isso para quem nos ouve, para o estudante que está visualizando a estrutura da frase na cabeça agora. A voz passiva sintética é aquela construção com a partícula apassivadora se, correto? Essa mesma, o famoso verbo mais o se. O material traz um contraste muito bom para ilustrar. Em um relatório oficial do tribunal, o redator vai lá e escreve: constatou-se a falha. Ponto. A alternativa pessoal, que seria desastrosa nesse contexto, seria algo como: eu percebi a terrível falha. Dói até o ouvido de um auditor ler isso. Dói, né? A diferença de peso institucional entre essas duas frases é gigantesca. É brutal. A diferença é que a primeira frase pertence ao Estado. Constatou-se. A segunda pertence a um indivíduo cheio de opiniões, sabe? O pronome eu introduz um observador que é subjetivo. E aquele adjetivo, o terrível, ele insere um julgamento de valor no documento. E o que é terrível para um analista pode ser só um erro de rotina para outro, certo? Exatamente. A burocracia estatal não opera com base nos sentimentos dos seus servidores. Quando a gente usa o constatou-se, a ação de constatar fica isolada do ego de quem executou a tarefa. O foco recai puramente sobre o objeto, que é a falha. Eu gosto de pensar numa analogia. É como se a denotação funcionasse como o GPS de um carro forte, sabe? Aqueles que fazem transporte de valores milionários. Boa comparação. O motorista desse carro forte, ele não quer que o sistema do GPS proponha rotas charmosas ou desvios pitorescos, muito menos atalhos com vista panorâmica para o mar, né? Ele quer chegar vivo e rápido. Sim, ele precisa de coordenadas exatas, frias, matemáticas. O único foco ali é a chegada segura e incontestável daquela carga lá no destino final. A informação é a carga, e a linguagem precisa ter essa precisão robótica para não ser interceptada por interpretações maliciosas no meio do caminho. E se conectarmos isso à realidade operacional de um tribunal, é essa precisão robótica que mantém a máquina pública girando. O TRF2 não funciona sem isso. Tudo documentado nos mínimos detalhes. Sim, o próprio Manual de Redação da Presidência da República, que é a Bíblia que rege essas comunicações oficiais, ele impõe de forma muito taxativa a clareza e a precisão. E quem foge disso é punido na prova. Sumariamente, no ambiente de elaboração de relatórios de governança de dados ou de pareceres rigorosos, qualquer flerte com a linguagem figurada, a tal da conotação, é tratado pela banca organizadora como um grave vício de redação. O nosso material de estudo traz uns comparativos práticos bem interessantes, de como umas palavras super triviais ganham um peso estritamente técnico nas rotinas do cargo de analista. Vamos pegar o vocábulo nuvem. Clássico da tecnologia. Sim, uma aplicação denotativa disso dentro lá do Departamento de Tecnologia da Informação do TRF2 seria algo como: a migração do banco de dados para a nuvem reduziu os custos operacionais. Perfeito, fato objetivo. Agora imagina um vício de redação imperdoável em um ofício. Seria o redator escrever: o cenário político do tribunal está envolto em uma nuvem de incertezas. Um poeta, né? Mas um péssimo analista judiciário. Exato. Essa metáfora poética simplesmente aniquila o rigor do documento. Outro termo que o texto base explora muito bem é a palavra rede. A forma denotativa exigida seria relatar que a rede de computadores da segunda região sofreu uma instabilidade devido ao rompimento da fibra ótica. A gente está falando de infraestrutura física mesmo, cabos, roteadores. Isso, equipamento palpável. O vício estilístico, o erro, seria redigir no relatório que o réu estava preso em uma rede de mentiras. Novela pura. E também temos o vocábulo arquitetura. O uso correto e literal se dá em descrições de TI, tipo nova arquitetura de processamento distribuído.
sendo totalmente inaceitável descrever um investigador como responsável pela arquitetura do golpe milionário num documento oficial. Mas, peraí, há um conflito intrigante aqui que costuma travar quem está resolvendo as questões em casa. Qual seria? Termos de TI como nuvem, arquitetura de sistemas ou até vírus de computador, eles não nasceram originalmente como metáforas visuais. Tipo, alguém lá atrás, há décadas, olhou para um diagrama complexo de servidores, não soube como explicar aquilo para o público leigo, aí desenhou algo parecido com uma nuvenzinha e o nome simplesmente pegou. Historicamente foi bem assim. Então, se a raiz histórica dessas palavras é figurada, como é que as bancas exigem que o candidato encare e trate esses termos como denotação pura e inquestionável na hora da prova? Se conectarmos isso a um panorama maior, a linguística nos oferece um conceito muito interessante chamado de cristalização do jargão técnico. Cristalização. Isso, quando uma metáfora é adotada por um nicho altamente especializado, como a ciência da computação ou o campo do direito, e esse nicho constrói infraestrutura, constrói leis e contratos ao redor dessa palavra, ela sofre uma mutação. Ela deixa de ser poesia. Exato. O engenheiro de software do tribunal que menciona a nuvem no relatório não está fazendo poesia. Ele está apontando para contratos de serviço em data centers reais, sabe? Com refrigeração física, com endereços de IPMEG específicos. Figura de linguagem... morreu? Morreu. O termo foi cristalizado e se tornou um objeto palpável, real, no mundo corporativo. Então, dentro do ecossistema de um tribunal, essas palavras retornaram à estaca zero da denotação. É o sentido literal delas ali dentro. Entendi. A metáfora se solidificou em concreto armado. Boa definição. Tendo essa fundação teórica solidificada, a gente chega à dinâmica da prova em si, que é o que tira o sono da nossa audiência. O candidato sabe que o tribunal exige essa pureza técnica inflexível, mas a grande dúvida é como as bancas traduzem essa exigência em uma prova de múltipla escolha. Aí é que o bicho pega. Porque eles não vão ser ingênuos a ponto de simplesmente sublinhar a palavra nuvem e perguntar para quem está fazendo a prova se aquilo é o sentido literal ou não. Seria fácil demais. Eles precisam de mecanismos de eliminação em massa para filtrar os milhares de inscritos, né? Com certeza. As bancas organizadoras de tribunais federais, elas operam com um nível de sofisticação psicológica que chega a ser brutal. Eles abandonaram aquelas perguntas diretas faz tempo e passaram a estruturar armadilhas de contexto. Armadilhas projetadas para pegar quem está cansado. Exatamente. Projetadas para explorar a fadiga cognitiva de quem já está ali fazendo prova há horas. O nosso material de estudo mapeia 3 táticas avançadas de eliminação que essas bancas usam. Vamos passar por elas. O primeiro padrão identificado é o que o texto chama de o termo figurado infiltrado no texto técnico. Como funciona isso? É bem sorrateiro. A banca redige um texto impecável, construído com os jargões corretos, com aquele tom bem professoral, sabe? Tipo um relatório de segurança cibernética real. Tudo respirando formalidade. Tudo perfeito. Mas, sorrateiramente, eles injetam uma única expressão conotativa no meio de um parágrafo gigantesco. E o comando da questão pede para o candidato localizar exatamente onde foi que ocorreu o desvio do padrão estilístico oficial. Isso. E o exemplo que o material traz é perturbador pela sutileza do negócio. O texto da prova simula um relatório sobre o vazamento de dados e diz assim: os firewalls corporativos foram reconfigurados, mas os hackers promoveram um verdadeiro derramamento de sangue no banco de dados. Quem faz uma leitura superficial, não vê problema nenhum nessa frase. Nenhum. E a leitura dinâmica é a maior inimiga do candidato nesse momento da prova. Porque depois de 4 horas lendo, o cérebro só procura atalhos, Sim. né? O cérebro se apoia naqueles campos semânticos que ele já espera encontrar. O leitor processa as palavras firewalls, hackers, vazamento. Ele entende que houve um desastre de grandes proporções ali na empresa. E acaba aceitando a expressão derramamento de sangue apenas como um reforço narrativo do tamanho do estrago que os hackers fizeram. A mente preenche as lacunas e legitima a frase como correta. Contudo, se a gente fizer uma análise estilística fria do texto... Ninguém sofreu hemorragia no servidor de banco de dados, né? Pois é, não tem sangue lá. A precisão técnica foi totalmente corrompida por essa figura de linguagem. Num relatório oficial,
O termo unívoco e correto seria relatar um comprometimento massivo dos registros ou algo assim, jamais um derramamento de sangue. A banca usa a ansiedade e o cansaço para induzir uma espécie de cegueira cognitiva temporária no candidato. É o termo perfeito, cegueira cognitiva. A pessoa passa os olhos pela alternativa, entende o contexto geral da história e segue em frente, caindo direto na vala da eliminação. Vai perder o ponto de bobeira. E se essa primeira tática exige uma atenção pericial na leitura de um texto longo, qual é a mecânica do segundo padrão de armadilha que eles usam? O padrão B é o que ataca o vocabulário por meio da sinonímia em contexto denotativo. Sinonímia, substituição de palavras. Isso. A questão apresenta uma frase com um termo estritamente literal e pede para o candidato escolher a substituição por um sinônimo nas alternativas. E é onde está o perigo aí. O erro fatal acontece quando o candidato marca uma alternativa, que até serve como sinônimo no uso coloquial, no figurado ali do dia a dia, mas que representa um verdadeiro absurdo jurídico ou lógico no contexto da administração pública. Isso nos remete diretamente ao nosso cenário lá da abertura do estudo. O texto da prova apresenta a frase: o tribunal determinou a apreensão dos servidores físicos para auditoria. Aí a alternativa A propõe a palavra assimilação. E a alternativa B propõe a palavra confisco. Um prato cheio para quem só decora vocabulário sem pensar no contexto. Quem decora sinônimos de forma rasa, sem entender o peso da denotação, vai lembrar que o verbo apreender pode significar entender ou captar algo intelectualmente, né? Afinal, nós vivemos dizendo que o aluno aprendeu o conteúdo da matéria, que ele assimilou a informação. Só que essa lógica coloquial ela funciona lá na sala de aula, mas fracassa miseravelmente na linguagem técnica do tribunal. A justiça não assimila máquinas? Não tem como. Em um mandado expedido por um juiz envolvendo hardware, se referindo a máquinas físicas de processamento, a ideia de assimilação dos servidores é completamente estapafúrdia. A justiça não tem como absorver intelectualmente uma máquina física de metal. O ato tem que ser físico também. Exato. O ato administrativo real, o ato objetivo e materializado naquele momento é o confisco daquele equipamento. Então, a alternativa B é a única que preserva a integridade denotativa do texto original. A banca arma o bot oferecendo uma palavra sofisticada, tipo assimilação, para atrair a pessoa que quer parecer mais culta na hora de responder. E atrai muita gente. Mas ignora as restrições da realidade física descrita no documento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque as bancas agem como ilusionistas de palco mesmo, né? Literalmente. Eles colocam uma palavra bonita lá na alternativa A para desviar a atenção, exploram a bagagem de leituras genéricas de quem está prestando o exame e acabam usando o conhecimento prévio dessa pessoa contra ela mesma. É uma engenharia reversa do conhecimento. O que já nos prepara para a tática mais perversa que foi mapeada pelo material, o tal do padrão C. O padrão C é cruel. Ele é classificado nas nossas notas como falsa ambiguidade. Eu chamo de tática de intimidação intelectual. Por que intimidação? Porque em vez de esconder um termo figurado no texto, a banca pega um jargão técnico real, que possui um significado literal e incontestável dentro de uma área específica e tenta convencer quem está lendo a prova de que aquele termo possui um duplo sentido inaceitável. Nossa, eles tentam fazer a pessoa duvidar do que ela já sabe. Exatamente. O objetivo não é apenas testar o conhecimento de vocabulário, sabe? É plantar a semente da dúvida e fazer o candidato a hesitar sobre as próprias convicções técnicas. O material disseca um exemplo muito bom disso, com a frase: o sistema operacional sofreu um travamento de portas. Um termo clássico de redes. Aí a banca afirma em uma das alternativas que houve quebra da denotação nessa frase porque a palavra portas estaria sendo usada em sentido figurado. E a pessoa cai. Lembra instantaneamente da porta de madeira da própria casa,
né? Aí percebe que um software não tem fechadura, não tem maçaneta e conclui, claro, é uma metáfora. O autor do texto usou sentido conotativo, então a banca tá certa, houve quebra de denotação. E nesse exato momento o ponto evapora. Evapora na hora. O ponto evapora porque falta o entendimento de que, na ciência da computação e na infraestrutura de redes lógicas, o termo portas nomeia muito especificamente os pontos virtuais de comunicação de dados. Não é porta de madeira. É um local exato na rede. É denotação pura naquele nicho de atuação ali. A banca tenta forçar o candidato a importar o sentido do senso comum, do dia a dia, para dentro de um texto altamente técnico, gerando um falso conflito. Eles jogam puramente com a insegurança de quem não confia totalmente no ecossistema do documento que está analisando. E enfrentar esse nível de malícia e manipulação de contexto na hora da prova exige muito mais do que ficar lendo resumos coloridos, né? Sem dúvida. Exige uma defesa ativa. É por isso que a seção final destas notas de estudo que a gente está avaliando propõe o que chamamos de filtro de verificação. É um salva-vidas esse filtro. É um método analítico tático, sabe? Dividido em 3 etapas sequenciais. Ele foi desenhado justamente para que a nossa audiência não seja feita de refém na hora da leitura do texto base da questão. A primeira barreira de defesa desse filtro, a etapa 1, foca no gênero do texto. A grifada lá pela banca, a regra de ouro é recuar um passo e perguntar para o próprio texto: quem é você? Qual é a natureza estrutural desse documento, né? Exato. Trata-se de um ofício circular. É o fragmento de um código legal, um parecer contábil, um relatório de sistemas do tribunal. Tem que identificar o ambiente. Se a resposta confirmar qualquer gênero de redação oficial, o candidato deve ligar o interruptor mental na hora, que exige 100% de denotação daquele texto. O gênero textual não é um mero detalhe na prova. Ele estabelece as regras de interpretação. Se o ambiente é burocrático, a tolerância para a poesia é zero. Zero. Qualquer desvio poético é um erro que precisa ser caçado na alternativa. Estabelecida a regra do jogo, entra a etapa 2, que é a identificação de adjetivação. A orientação das notas aqui é realizar uma varredura visual em busca das pegadas emocionais que o redator deixou no texto. Uma varredura de contra-inteligência quase, né? A intrusão de adjetivos de valor, ou seja, aquelas palavras que carregam uma carga emocional intensa, é o sintoma mais claro de que a objetividade do texto está sangrando. O redator deixou a opinião escapar. Escapou. Termos como maravilhoso, nefasto, obscuro ou terrível, eles têm que acionar um alarme na cabeça de quem está lendo. A função referencial da denotação existe para narrar os fatos como eles são. Nua e cruamente, ela não julga os eventos com adjetivos teatrais. Tem que ser seco. Sim. Se um parágrafo relata que as consequências obscuras daquele contrato geraram um prejuízo nefasto, bom, o texto abandonou completamente a transmissão limpa da informação. Ele está tentando manipular a percepção de quem lê, gerando medo ou repulsa. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente chega à etapa 3. Que funciona como teste de colisão final na hora do desespero. É a prova de fogo da palavra. O material define isso como teste de substituição física ou literal. Mas acho que a melhor forma de internalizar isso para quem nos ouve é imaginar que você vai jogar imagem e ação contra a banca organizadora. Jogar imagem e ação é ótimo. A regra do teste é muito simples. Tente desenhar ou materializar a expressão descrita no mundo físico. O material cita a expressão mar de processos. Se aplicarmos a etapa 3 nessa frase, seremos obrigados a desenhar o Fórum de Justiça literalmente inundado por milhões de litros de água salgada. Com peixe e tudo, né? Pois é, com ondas gigantes de processos em papel batendo contra as paredes do tribunal. A cena é fisicamente absurda. E aí que o teste funciona. A inviabilidade física da cena que a pessoa tentou desenhar denuncia imediatamente que o termo perdeu sua âncora denotativa. Não existe mar no fórum. Então é linguagem figurada, sem espaço para debate. E a alternativa está errada se estiver pedindo denotação. Facilita muito a vida aplicar esse teste mental. Facilita demais. E isso levanta uma questão importante sobre a transformação pela qual passa quem está se preparando seriamente para este cargo no TRF2. A mudança de mentalidade. Exato. Quem adota esse filtro de 3 etapas
para de ler a prova de maneira passiva, sabe? Aquela coisa de ficar só passando o olho e torcendo para encontrar palavras conhecidas que decorou. A postura muda completamente para de um auditor textual. A pessoa vira um perito. Vira. O candidato passa a examinar cada alternativa lá nas opções, procurando ativamente por quebras lógicas, mapeando inconsistências físicas com o teste do desenho e rastreando qualquer tentativa da banca de inserir emoção onde só deveriam existir fatos puros e verificáveis. É caçar o erro em vez de esperar a resposta certa pular no colo. Isso mesmo. Essa mudança de postura defensiva para uma análise agressiva do texto é o que consolida o conhecimento em uma pontuação real lá no final da prova. É uma virada de chave absoluta no estudo. Ao revisar a trajetória que a gente percorreu hoje, fica claro que esta nossa análise do material não entregou apenas as regras sintáticas que separam a linguagem literal da figurada, né? Foi bem além da gramática. A gente entregou o mapa das táticas psicológicas que são usadas pelas bancas. A gente viu os termos infiltrados que ficam escondidos no cansaço da leitura longa. Vimos as falsas sinonimias, né? Que ignoram totalmente a realidade dos fatos físicos ali do hardware. E aquelas falsas ambiguidades cruéis que tentam induzir a dúvida no jargão que a pessoa já domina. O estudante focado em gabaritar o edital de analista judiciário do TRF2 agora possui as coordenadas exatas para navegar nesse campo minado. E vale uma reflexão final sobre tudo isso. Uma reflexão que expande o nosso horizonte muito além das grades curriculares do edital. O que você tem em mente? O nosso intrincado sistema de justiça, ele repousa quase em sua totalidade sobre a interpretação de documentos. O peso do Estado inteiro se manifesta por meio de textos frios, de portarias super rígidas e de leis milimetricamente redigidas. Papel e palavra, basicamente. Papel e palavra. O que acontece no mundo real mesmo, com a vida, com a liberdade de ir e vir ou com o patrimônio construído de um cidadão comum, quando uma única palavra, carregada de viés conotativo, passa despercebida por um analista e acaba embasando a sentença definitiva de um magistrado. O estrago na vida de alguém pode ser irreversível, né? Irreversível. O domínio da linguagem denotativa que estamos debatendo aqui não visa apenas garantir um acerto em uma prova de múltipla escolha. A precisão técnica que a banca testa de forma implacável no domingo de manhã é, em última instância, a garantia de que o próprio tecido da justiça não será esgarçado por falhas de comunicação nos processos. É a diferença fundamental entre o funcionamento perfeito do Estado e o caos interpretativo absoluto. Voltemos à analogia inicial da nossa discussão de hoje. A burocracia estatal não opera com base nos sentimentos das pessoas. Graças a Deus. Ela opera com base nos fatos. E a linguagem denotativa é o mecanismo de segurança que protege esses fatos. A quem nos acompanha nessa jornada contínua em busca de excelência e aprovação, apliquem a varredura pericial em cada texto das questões. Sempre atentos. Não confiem na leitura superficial de uma banca que tenta jogar com o cansaço mental na hora da prova. E testem sempre os limites físicos das expressões apresentadas com o nosso joguinho mental de desenhar o cenário. A precisão técnica é a ferramenta mais poderosa de um servidor público. Uma arma a favor da justiça. Mantenham foco absoluto nos estudos e até o nosso próximo mergulho profundo no edital.